Um rabino me ensinou há anos uma verdade que mudou minha forma de entender a relação entre meu lar e meu destino. Ele me mostrou que existem sinais vivos, visitantes que não chegam por acaso, mas que são enviados como anúncios de que a riqueza está a caminho. Explicou-me que 5 animais específicos, quando aparecem sem ser convidados, sem ser criados, sem ser chamados, trazem consigo uma mensagem antiga. A prosperidade está batendo à sua porta. E que muitas vezes, por medo, por ignorância ou por costume, os expulsamos sem saber que estamos rejeitando nossa própria fortuna. Se você sente que a abundância não chega à sua vida, que as portas estão fechadas ou que a sorte não te acompanha, escreva nos comentários. Estou pronto para receber os sinais da riqueza e abrir meu lar para a abundância que me corresponde. Estas palavras ativam em você a preparação interna para reconhecer o que está por vir. Eu vivia em um ciclo de estagnação econômica que parecia não ter fim. Trabalhava duro, mais duro que muitos ao meu redor, mas o dinheiro não alcançava. Cada mês era uma luta constante. Cada semana uma conta pendente que tirava meu sono. Sentia que algo invisível bloqueava meu caminho, como se uma parede transparente me separasse da prosperidade que outros pareciam alcançar com facilidade. Não entendia por que outros avançavam e eu permanecia no mesmo lugar, preso em um círculo de esforço sem recompensa. Havia tentado tudo o que conhecia, trabalhava mais horas, buscava novas oportunidades, estudava, me preparava, mas nada mudava realmente. Era como se minha casa mesma estivesse fechada à prosperidade, como se existisse um bloqueio que eu não podia ver nem entender. Os anos passavam e a frustração crescia. Via meus vizinhos prosperarem, meus conhecidos avançarem, pessoas que haviam começado depois de mim chegarem mais longe. E eu continuava no mesmo ponto, lutando com as mesmas dificuldades, enfrentando os mesmos obstáculos. Sentia-me preso em um destino que não havia escolhido, como se uma força invisível mantivesse fechadas todas as portas que tentava abrir. O desespero começava a se instalar em mim. Não era só a falta de dinheiro, era a sensação de estar desconectado de algo essencial, de não estar alinhado com o fluxo natural da vida. Até que um dia, depois de anos dessa luta silenciosa, me encontrei com um ancião sábio em um mercado. Eu estava comprando o mínimo necessário, calculando cada moeda, quando esse homem se aproximou de mim. Tinha uma presença particular, um olhar profundo que parecia ver além do visível. Sem que eu dissesse nada sobre minha situação, ele me perguntou se havia notado quais visitantes chegavam ao meu lar. A pergunta me desconcertou. Disse-lhe que não entendia a que se referia. Então ele sorriu levemente e me disse que precisava falar comigo sobre algo importante, algo que havia sido transmitido durante séculos em sua linhagem, algo que poucas pessoas conhecem e menos ainda praticam. Levou-me a um canto tranquilo do mercado e começou a falar comigo com uma voz pausada, carregada de conhecimento. Disse-me que a terra, o ar, a água e o fogo não só sustentam a vida física, mas também enviam mensageiros ao mundo visível. Explicou-me que quando um lar está preparado para receber abundância, quando a frequência energética desse espaço está alinhada com a prosperidade, certos animais são atraídos para ele. Não é casualidade, repetiu várias vezes. Não é superstição. É uma ordem antiga que existe desde tempos imemoriais. Esses animais sentem a vibração do lugar. Percebem se há equilíbrio ou caos, se há abertura ou fechamento, se a energia está fluindo ou estagnada. Disse-me algo que se gravou profundamente em mim. A riqueza não chega sozinha. Primeiro chegam os sinais. E se você os rejeita, se os destrói, se os ignora, a riqueza se desvia. Vai para outro lugar, para alguém que sim está preparado para recebê-la. Explicou-me que muitas pessoas vivem anos esperando que sua situação mude, sem se dar conta de que estão rejeitando ativamente os sinais que o universo lhes envia.
Veem esses animais como pragas, como incômodos, como intrusos que devem ser eliminados, e ao fazê-lo, sem saber, estão fechando a porta que estava prestes a se abrir. Ensinou-me que há 5 animais específicos que, quando aparecem em seu lar sem ser chamados, estão anunciando que a prosperidade está perto, e que cada um deles leva uma mensagem diferente, uma energia distinta, um sinal particular. Advertiu-me que muitas pessoas, ao vê-los, reagem com medo, com nojo, com rejeição, espantam-nos, matam-nos, tiram-nos com violência. E ao fazer-lo, estão fechando o canal pelo qual a abundância ia fluir para suas vidas. O primeiro animal do qual me falou foi o sapo. Olhou-me fixamente, com uma seriedade que não admitia dúvidas, e me disse: se um sapo entra em sua casa, não o toque, não o mate. Esse sapo não está perdido. Esse sapo foi enviado. A forma como disse me fez entender que não estava falando de superstição, nem de crenças sem fundamento. Estava compartilhando um conhecimento profundo, provado durante gerações. Explicou-me que o sapo vive entre 2 mundos, entre a terra e a água, entre o sólido e o fluido. Representa a capacidade de se adaptar, de se mover entre diferentes estados, de encontrar recursos onde outros não veem nada. Em muitas tradições antigas, contou-me, o sapo é considerado um guardião de tesouros ocultos. Não se trata de tesouros literais enterrados sob a terra, esclareceu-me, mas de tesouros simbólicos. Oportunidades que estavam ocultas, contratos que estavam bloqueados, encontros que não haviam acontecido, ideias que estavam dormidas esperando o momento de se manifestar e se converter em dinheiro. Quando um sapo entra em seu lar, especialmente se o faz de noite ou nas primeiras horas do amanhecer, significa que a energia de seu espaço está começando a se alinhar com a abundância. O sapo não entra em lugares caóticos, explicou-me com ênfase. Não entra em casas cheias de ira, ressentimento, desespero ou energia estagnada. Só entra onde há um equilíbrio sutil, onde a frequência vibratória do espaço está pronta para receber, onde as portas invisíveis estão começando a se abrir. Disse-me que se um sapo entra especificamente em sua cozinha, isso é especialmente poderoso e significativo. A cozinha é o coração do lar, o lugar onde se transforma a matéria crua em sustento, onde o fogo atua sobre os elementos para criar alimento. Um sapo na cozinha anuncia que múltiplas fontes de renda estão prestes a se ativar. Não é uma só oportunidade, mas várias. Não é um fluxo temporal, mas algo que se estabelece de maneira mais permanente. Contou-me que o tamanho e a cor do sapo também levam mensagens específicas. Um sapo grande, robusto, com pele brilhante e saudável, anuncia uma mudança econômica significativa. Algo grande está chegando à sua vida, algo que tem o potencial de transformar completamente sua situação financeira. Pode ser um contrato importante, uma oportunidade de negócio substancial, um investimento que prospera, um pagamento considerável que estava bloqueado. Um sapo pequeno mas ativo, que salta e se move com rapidez, com energia constante, sinaliza rendas contínuas, fluxo estável de dinheiro. Não será uma soma grande de uma só vez, mas será um fluxo sustentado que te dará estabilidade. E se o sapo tem tons dourados, amarelados ou acobreados em sua pele, disse-me olhando diretamente nos olhos, isso é literalmente ouro líquido se aproximando de sua vida. Dinheiro inesperado, pagamentos atrasados que finalmente se liberam, heranças que não esperava, recompensas por trabalho passado, presentes econômicos surpreendentes. Quando vir um sapo com essas características, prepare-se, porque algo significativo está por se manifestar no plano material. Mas a regra mais importante que me deu, a que repetiu várias vezes para se assegurar de que eu entendesse completamente, foi esta: nunca, sob nenhuma circunstância, mate um sapo que entra em sua casa. Se o fizer,
não só está rejeitando a bênção que estava destinada para você, mas está bloqueando ativamente o canal pelo qual a abundância ia fluir. É como fechar violentamente uma tubulação justo no momento em que a água estava por chegar. É como rejeitar um mensageiro que traz boas notícias simplesmente porque sua aparência não te agrada. Se o sapo te incomoda, se sua presença te gera rejeição ou medo, instruiu-me com paciência, simplesmente abra a porta, fale com ele com respeito em sua mente ou em voz baixa e deixe-o sair por si mesmo. Não o force, não o assuste, não o agrida. Você pode até agradecer-lhe em silêncio pela mensagem que traz, pelo sinal que está marcando em sua vida. Essa gratidão, essa atitude de respeito, reforça a energia da bênção. Diz ao universo que você está pronto para receber, que reconhece os sinais, que honra os mensageiros. O segundo animal do qual me falou foi a libélula. Disse-me com um tom diferente, mais suave, mas igualmente sério. Se uma libélula entra em seu lar, se voa perto de você ou pousa em sua janela, detenha-se. Observe com atenção. Essa libélula está marcando um ponto de mudança em sua vida. A libélula, explicou-me em detalhe, é um ser de transformação profunda. Nasce na água, vive sua primeira etapa completamente submersa nesse elemento, limitada a um mundo aquático, e depois, em um momento preciso, emerge ao ar. Rompe sua forma anterior, desenvolve asas transparentes que brilham sob a luz do sol e começa uma nova vida completamente diferente. É o símbolo perfeito da mudança de estado, de passar de uma forma de existência a outra, de transformação completa. Quando uma libélula visita seu lar, está sinalizando que você também está em um ponto de transição importante. Algo velho está terminando, algo novo está começando. E essa mudança, essa transformação, traz consigo oportunidades de prosperidade que antes não existiam. Disse-me que as libélulas são extremamente sensíveis à energia dos lugares, têm uma capacidade natural para perceber a qualidade vibratória de um espaço. Não pousam em lugares carregados de negatividade, não voam para espaços desordenados, pesados ou cheios de energia estagnada, só aparecem onde a energia está equilibrada e em movimento, onde há vitalidade, onde o fluxo está ativo. A cor da libélula também fala uma linguagem específica, ensinou-me. Uma libélula vermelha, com suas asas brilhantes e seu corpo vibrante, anuncia conexões importantes, novas relações de negócio, oportunidades que chegam através de pessoas, alguém que você conhecerá em breve, alguém com quem cruzará caminho, trará uma proposta, uma ideia, uma possibilidade que abrirá portas. Uma libélula dourada é a mais desejada por quem busca prosperidade material direta. Anuncia dinheiro concreto, contratos que se assinam, vendas exitosas, transações que prosperam. Quando vê uma libélula dourada, a mensagem é clara. A riqueza material está a caminho até você. Uma libélula verde sinaliza renovação profunda, uma porta nova se abrindo em sua vida, o início de um projeto que tem potencial para florescer e crescer. Pode ser uma ideia que finalmente toma forma, um empreendimento que começa, uma mudança de direção que te leva para algo mais abundante. E se vê uma libélula prateada ou metálica, com esse brilho particular que reflete a luz de maneira especial, significa que alguém importante está prestes a aparecer em sua vida. Não qualquer pessoa, mas alguém que te ajudará justo quando mais necessitar. Alguém que trará soluções, recursos, apoio ou conhecimento que te permitirá avançar. Ensinou-me a observar com cuidado onde pousa a libélula, porque isso também dá informação sobre a área de sua vida onde a bênção se manifestará. Se pousa perto de seu lugar de trabalho, se põe em sua escrivaninha, em seu computador, nos objetos relacionados com sua atividade profissional, a bênção está relacionada com sua carreira ou negócio. Mudanças positivas nesse âmbito estão chegando. Se pousa em seu quarto, em sua cama,
no espaço mais íntimo de seu lar, tem a ver com sua vida pessoal, suas relações íntimas, seu descanso, sua paz interior, seu equilíbrio emocional. E se pousa na cozinha ou no refeitório, se põe perto de onde prepara ou consome alimentos, a abundância material direta está a caminho. Comida, recursos, sustento, dinheiro para cobrir necessidades básicas e mais. O mais importante, repetiu-me, é que nunca tente capturar ou matar uma libélula. Deixe-a se mover livremente por seu espaço. Sua visita é breve, sua presença é delicada, mas sua mensagem é duradoura e poderosa. Respeite-a, observe-a e depois deixe-a partir quando estiver pronta. O terceiro animal do qual me falou foi o cão de rua. Disse-me algo que me surpreendeu. Às vezes um cão aparece em sua porta. Não é seu cão, você não o conhece, não o chamou. Não late ameaçadoramente, não pede nada de maneira agressiva, não parece perigoso, só fica ali, tranquilo, como se estivesse esperando algo. Não o afugente. Esse cão foi enviado para protegê-lo e para anunciar que alguém útil está por chegar à sua vida. Explicou-me que os cães têm uma sensibilidade especial às energias invisíveis que os humanos não percebemos diretamente. Podem perceber intenções ocultas, podem sentir se um lugar é seguro ou perigoso, podem detectar presenças que nós não vemos. Quando um cão de rua sem dono aparente, sem coleira nem sinais de pertença, entra em seu lar ou se instala perto de sua porta e fica ali pacientemente, está marcando seu espaço como um lugar abençoado. Está sinalizando que algo positivo está por acontecer, que alguém importante está por aparecer, que uma oportunidade está se gestando. A cor do pelo do cão leva um significado específico que não deve ser ignorado. Ensinou-me em detalhe. Um cão de pelagem dourada ou marrom claro, com esse tom quente que reflete a luz do sol, anuncia que a riqueza está entrando ativamente em sua vida. É um sinal poderoso de que o dinheiro está fluindo para você, especialmente se está envolvido em negócios, imóveis, investimentos ou qualquer atividade comercial. Este tipo de cão marca seu espaço como um lugar onde a prosperidade material está chegando. Um cão preto, embora muitos temam por superstições antigas mal entendidas, não deve assustá-lo de forma alguma. O cão preto é, na realidade, um protetor extremamente poderoso no mundo das energias. Representa a defesa ativa contra energias negativas, contra invejas que outros possam dirigir para você, contra danos ocultos que não vê vir. Se um cão preto aparece em sua casa e fica por perto, significa que você está sendo protegido de algo que não percebe. Pode ser uma situação que estava se gestando contra você, pode ser uma energia negativa que alguém está dirigindo para você, pode ser um perigo que está sendo desviado. O cão preto atua como um escudo invisível, e um cão branco, com sua pelagem pura e sua presença tranquila, traz paz e harmonia. Se houve conflitos em sua família, discussões frequentes, tensões entre membros do lar, mal-entendidos que não se resolvem, a aparição de um cão branco anuncia que a harmonia está voltando. As águas se acalmarão, as tensões se dissolverão, as conversas difíceis encontrarão resolução. Advertiu-me especialmente que se um cão de rua retorna várias vezes à sua porta, se aparece dia após dia, ou se decide ficar perto de sua entrada mesmo que você não o alimente regularmente, mesmo que não o convide, isso é um sinal muito forte que não deve ignorar. Significa que seu lar foi escolhido especificamente para receber uma bênção material importante. Pode ser um ganho inesperado que está por chegar, uma herança que não sabia que existia, um presente significativo de alguém, um pagamento atrasado que finalmente se libera, um bônus surpreendente, uma oportunidade de negócio que aparece do nada. O mais importante, instruiu-me com firmeza, é não afugentar o cão com violência, com gritos, com agressão. Se realmente não pode ficar com ele, se sua situação não te permite, pelo menos seja gentil.
Ofereça um pouco de água fresca, um pedaço de pão, algo de comida se for possível. Esse gesto, mesmo que pareça pequeno, honra a energia que o cão traz consigo. Diz ao universo que reconhece o mensageiro, que respeita o sinal, que está disposto a dar mesmo quando não tem muito. E essa atitude de generosidade, paradoxalmente, abre ainda mais o canal para que a abundância flua para você. O quarto animal do qual me falou foi a abelha. Seu tom mudou, tornou-se mais reverente, como se estivesse falando de algo sagrado. Disse-me: as abelhas não constroem em qualquer parte. Não são criaturas aleatórias. Só aparecem onde há luz suficiente, oxigênio adequado, equilíbrio natural. Se as abelhas voam para seu lar, se constroem uma colmeia perto de sua janela ou sua porta, isso é um sinal poderoso de prosperidade coletiva e sustentada. Explicou-me que as abelhas são símbolos viventes de trabalho organizado, de comunidade funcional, de criação coletiva. Onde há abelhas, há crescimento. Produzem mel, algo doce e valioso que nasce do esforço sustentado, da colaboração, do trabalho constante e organizado. Quando as abelhas escolhem seu lar, quando decidem que seu espaço é adequado para se estabelecer, estão marcando esse lugar como um espaço de abundância. Não é uma abundância momentânea, mas algo que se constrói e se sustenta. Disse-me que se uma abelha entra especificamente em sua cozinha, isso é extremamente auspicioso e deve ser reconhecido como tal. A cozinha representa o fogo, a transformação, a energia vital do lar. É onde os elementos crus se convertem em sustento, onde a matéria-prima se transforma em alimento, onde a energia se processa. Uma abelha na cozinha ativa o elemento do fogo de maneira direta, o que significa que seus recursos financeiros estão prestes a se multiplicar. Isto pode se manifestar de muitas formas: um aumento salarial inesperado, um bônus que não antecipava, uma venda exitosa que supera suas expectativas, um investimento que finalmente dá frutos depois de um período de espera, um projeto que gera mais rendas do que o projetado. A abelha na cozinha é um dos sinais mais confiáveis de multiplicação material. Advertiu-me com seriedade que muitas pessoas, por medo instintivo ou por simples incômodo, destroem as colmeias que aparecem perto de sua casa, aspergem químicos tóxicos, queimam a colmeia com fogo, chamam serviços de exterminação para eliminar elas completamente. Disse-me que isso é um erro grave, um dos mais graves que se podem cometer em termos energéticos. Destruir a colmeia interrompe violentamente o fluxo da bênção. A riqueza que estava chegando, que estava se organizando, que estava sendo construída por essas criaturas sagradas, se dispersa, se redirige para outro lugar, para outra pessoa, para alguém que sim respeita os mensageiros. Se realmente precisa que as abelhas vão embora, se sua presença representa um perigo real para alguém alérgico em seu lar, se genuinamente não pode coexistir com elas, use métodos suaves e respeitosos. Queime canela em pau. Use óleos essenciais como citronela ou eucalipto. Coloque pequenas quantidades de vinagre de maçã perto da colmeia. Isto as encorajará a irem por sua conta, a encontrar outro lugar, sem romper o equilíbrio energético. Mostre respeito pelo que trazem, honre sua mensagem e depois peça-lhes gentilmente que vão embora. Essa atitude mantém a bênção ativa mesmo quando as abelhas fisicamente já não estão. O quinto animal do qual me falou foi o mais poderoso, o mais incompreendido, o que gera mais medo nas pessoas: a serpente. Seu rosto se tornou completamente sério, sua voz baixou de volume e me olhou fixamente antes de falar. Disse-me: se um dia uma serpente não venenosa entra em sua casa, não grite, não entre em pânico, não reaja com violência. Essa serpente não está ali para te fazer mal. Está ali porque sua vida está no limiar de uma mudança profunda, de uma transformação maior.
Explicou-me que a serpente é o símbolo mais antigo de transformação em praticamente todas as tradições do mundo. Muda de pele regularmente, se despoja do velho, renasce em uma forma nova, mas continua sendo ela mesma. É o animal do despertar, da passagem de uma etapa a outra, do fechamento de ciclos velhos e o início de ciclos completamente novos. Quando uma serpente entra em seu lar, disse-me com ênfase especial, significa que seu destino está prestes a mudar de direção. Não é uma mudança pequena ou superficial, é uma mudança grande, profunda, estrutural. Algo que estava estagnado durante muito tempo vai se mover. Algo que estava dormido, inativo, bloqueado, vai despertar e se ativar. Disse-me que cada tipo de serpente leva uma mensagem energética diferente que deve ser compreendida. Uma serpente dourada, com escamas que brilham sob a luz como metal precioso, é um sinal divino raro e poderoso. Anuncia que está sendo atribuído a você um papel importante em algum âmbito de sua vida, uma oportunidade que mudará seu status social ou econômico de maneira significativa. Pode ser uma posição de liderança, uma oportunidade de negócio excepcional, um reconhecimento público, algo que eleva sua posição. Uma serpente de água, com movimentos suaves e rápidos, com essa capacidade de deslizar fluidamente, sinaliza que há benfeitores invisíveis guiando você. Pessoas que te ajudam sem que você saiba, que falam bem de você quando não está presente, que abrem portas para você de lugares que não vê. E uma serpente de cor metálica, com tons de cinza prateado, marrom bronze ou cobre, indica especificamente que o dinheiro estagnado começará a se mover. Fundos que estavam bloqueados em contas ou trâmites, pagamentos atrasados que não chegavam, contas pendentes que não se resolviam, dívidas que outros te deviam, tudo isso começará a se liberar e a fluir para você. A serpente metálica é o sinal de que os obstáculos financeiros estão se dissolvendo. A regra mais importante, a mais crítica que me deu sobre a serpente foi esta, e a repetiu múltiplas vezes para se assegurar de que ficasse gravada em minha mente. Nunca, sob nenhuma circunstância, não importa o quão assustado esteja, mate uma serpente que entra em sua casa. O medo é natural, disse-me. Os humanos temos um medo instintivo às serpentes que vêm de tempos antigos, mas você deve controlá-lo. Respire profundamente várias vezes, mantenha a calma, centre sua mente, abra a porta ou janela mais próxima e deixe-a sair por si mesma. Não a acue, não a ameace, não tente capturá-la. Matar uma serpente que entra em seu lar é considerado um dos atos mais desafortunados que existem em termos de energia e destino. Não só rejeita uma bênção maior, uma transformação profunda que estava destinada para você, mas cria um bloqueio energético denso que pode afetar sua fortuna durante anos. É como fechar violentamente uma porta que o universo havia aberto especificamente para você. Se trata a serpente com respeito, se controla seu medo, se a deixa ir em paz, deixará atrás uma energia positiva extremamente poderosa que ficará em seu lar e te acompanhará nos dias seguintes. Depois que a serpente for embora, instruiu-me: você pode e deve limpar o espaço energeticamente. Queime ervas secas como sálvia se conseguir, ou incenso natural de boa qualidade. Isto ajuda a que a bênção que a serpente deixou continue crescendo, expandindo-se, manifestando-se em sua vida de formas concretas. Depois que o rabino me contou tudo isto com tanto detalhe, depois que passou mais de uma hora explicando-me cada animal, cada significado, cada regra importante, eu retornei ao meu lar com um novo olhar. Minha mente havia mudado. Já não via os animais como intrusos incômodos, como pragas que deviam ser eliminadas, como ameaças que deviam ser combatidas. Comecei a vê-los como mensageiros, como sinais, como parte de uma ordem maior que eu havia estado ignorando durante toda a minha vida. E algo profundo mudou em mim. Algo que não posso descrever completamente com palavras,
mas que senti no mais fundo de meu ser. Uma semana depois dessa conversa, algo extraordinário aconteceu. Um sapo pequeno, com tons acobreados em sua pele, entrou em minha cozinha justo ao amanhecer. Eu estava preparando café, pensando em meus problemas como sempre, quando o vi ali, imóvel, tranquilo, como se estivesse esperando que eu reconhecesse sua presença. Em vez de espantá-lo como teria feito antes, em vez de reagir com rejeição, observei-o. Observei-o de verdade. Estava tranquilo, não fazia nenhum movimento ameaçador. Simplesmente existia em minha cozinha. Recordei as palavras do rabino, abri a porta do pátio lentamente, e o sapo saiu ao seu próprio ritmo, sem pressa. Essa mesma tarde, apenas umas horas depois, recebi uma ligação completamente inesperada. Era um cliente que havia desaparecido meses atrás, alguém que me devia dinheiro por um trabalho que eu já havia dado por perdido. Ligou-me para dizer que finalmente podia me pagar, que havia resolvido seus problemas e que queria saldar sua dívida comigo. O pagamento chegou 2 dias depois. Foi o primeiro sinal tangível, concreto, de que o rabino me havia ensinado não era teoria nem fantasia, era real. 2 semanas mais tarde, uma libélula dourada entrou por minha janela enquanto eu trabalhava. Pousou em minha escrivaninha, justo ao lado de meu computador, e ficou ali durante vários minutos. Suas asas transparentes brilhavam sob a luz da tarde de uma maneira hipnótica. Não a toquei, não tentei espantá-la. Só a observei, fascinado por sua presença. Recordei que o rabino havia dito que uma libélula dourada anuncia dinheiro e oportunidades. No dia seguinte, recebi um e-mail com uma proposta de trabalho que duplicava meus rendimentos atuais. Não era algo que eu houvesse buscado. Não havia enviado currículo a essa empresa. Não havia feito conexões prévias. A oportunidade chegou sem que eu a esperasse, como se o universo a houvesse colocado em meu caminho. Aceitei a proposta e minha situação econômica mudou radicalmente em questão de semanas. Comecei a entender profundamente que o rabino tinha razão. Esses animais não chegam por acaso, não são coincidências sem sentido. Chegam quando algo está mudando no campo invisível de sua vida, quando a energia está se alinhando de uma maneira nova, quando a abundância está pronta para entrar, mas necessita que você reconheça os sinais e mantenha as portas abertas. 1 mês depois desses acontecimentos, um cão de rua de pelagem marrom claro apareceu em frente à minha porta. Não latia, não mostrava agressividade, não pedia comida de maneira desesperada. Simplesmente sentava-se ali, tranquilo, olhando para minha casa como se estivesse custodiando algo. Dei-lhe água fresca em um recipiente. O cão bebeu, deitou-se perto de minha porta e ficou ali durante várias horas. Retornou durante 3 dias seguidos, sempre com a mesma atitude calma, sempre no mesmo lugar. Na 4ª manhã, quando saí, já não estava. Mas essa mesma semana, um conhecido que não via há anos me contatou. Ofereceu-me participar de um negócio que estava iniciando, algo relacionado com minha área de experiência. Explicou-me que havia pensado em mim especificamente para esse projeto. Aceitei participar e esse negócio terminou sendo extremamente rentável, gerando rendas passivas que continuam até o dia de hoje. O cão havia anunciado exatamente o que o rabino me havia dito. Alguém útil estava por chegar. E depois chegou a abelha. Uma tarde, enquanto preparava comida em minha cozinha, uma abelha solitária entrou pela janela. Voou em círculos durante um momento, como se estivesse explorando o espaço, e finalmente saiu por onde havia entrado. Não entrei em pânico, não tentei matá-la, simplesmente abri mais a janela para facilitar sua saída. 2 dias depois, recebi um pagamento inesperado de um projeto velho que eu acreditava completamente cancelado. A empresa havia retomado o projeto e me pagou a parte que me correspondia, algo que eu já não esperava. Cada vez que um desses animais aparecia, algo tangível mudava em minha vida. Não era imaginação, não era sugestão, não era coincidência.
Era um padrão claro e repetível. E me dei conta de algo fundamental. Isto não é magia, não é superstição vazia. É uma ordem natural que existe, que funciona, que opera constantemente, mas que a maioria das pessoas não vê, porque não lhes ensinaram a reconhecer os sinais. Esses animais são sensíveis a algo que nós, com nossos sentidos limitados, não percebemos diretamente. Percebem as correntes invisíveis da vida, as frequências sutis que rodeiam um lugar, as vibrações energéticas que indicam se um espaço está fechado ou aberto à abundância. E quando aparecem, estão confirmando que algo está em movimento nesse nível invisível, que depois se manifesta no nível visível, material, concreto. Mas a lição mais profunda que aprendi não foi só reconhecer esses animais quando aparecem. Foi aprender a respeitar os sinais em geral, a não rejeitar o que não entendo imediatamente, a não destruir o que traz uma mensagem só porque me assusta ou me incomoda. Aprendi que a abundância não chega sozinha, que primeiro chegam os sinais, as marcas, os mensageiros. E se você ignora os sinais, se os rejeita violentamente, se os destrói por medo ou por ignorância, a abundância se desvia, vai para outra parte, dirige-se para alguém que sim está disposto a reconhecê-la, a recebê-la, a honrá-la. O rabino me havia dito algo mais aquele dia no mercado, algo que nunca esqueci e que repito em minha mente regularmente. Disse-me com uma voz profunda: a riqueza não é só dinheiro acumulado em uma conta. A riqueza é o fluxo, é a capacidade de receber, é manter os canais abertos. E se você fecha as portas de sua vida, se mata os mensageiros que o universo envia, está fechando o fluxo. Não importa quanto trabalhe depois, não importa quanto se esforce, não importa quantas horas dedique. Se o fluxo está fechado, se os canais estão bloqueados, a abundância não pode entrar. É como tentar encher um recipiente que tem o fundo selado. Essas palavras se gravaram no mais profundo de meu ser. Entendi com clareza dolorosa que eu havia estado fechando portas durante anos sem me dar conta, matando insetos sem pensar, espantando animais com violência, vendo cada visitante não convidado como uma ameaça ou um incômodo, sem saber, sem compreender. Estava rejeitando minha própria fortuna. Estava bloqueando ativamente o fluxo de abundância que o universo tentava me enviar. Então tomei uma decisão consciente e mudei completamente minha forma de me relacionar com meu lar. Deixei de ver minha casa como um espaço que devia estar totalmente controlado, perfeitamente limpo, absolutamente livre de qualquer elemento natural ou inesperado. Comecei a vê-la como um espaço vivo, como um lugar que respira com o mundo, que recebe energias, que interage com a ordem invisível da existência. E quando os animais chegavam, em vez de rejeitá-los automaticamente, observava-os com atenção. Prestava-lhes atenção consciente, agradecia-lhes em silêncio pela mensagem que traziam, e depois os deixava ir em paz, com respeito, honrando sua presença. E algo profundo, quase mágico, mas completamente real, aconteceu em minha vida. Quanto mais respeitava esses sinais, quanto mais honrava esses mensageiros, mais claramente via as mudanças se manifestando em minha realidade cotidiana. Não só no dinheiro, embora o dinheiro sim, chegou de formas que eu nunca havia experimentado antes, mas na qualidade geral de minha existência, na paz profunda que comecei a sentir, na sensação crescente de estar alinhado com algo maior que eu mesmo. Sentia que minha vida estava fluindo de maneira natural, que as portas se abriam sem que eu tivesse que forçá-las, que as oportunidades chegavam sem que eu tivesse que persegui-las desesperadamente. Minha relação com o dinheiro mudou. Minha relação com as oportunidades mudou. Minha relação com a vida mesma mudou. E tudo começou quando comecei a prestar atenção a esses 5 animais, a reconhecer sua presença como sinal, a honrar sua mensagem com respeito e gratidão. Se você está lendo isto agora mesmo, neste preciso momento, quero que saiba algo importante.
Não é casualidade que estas palavras tenham chegado a você. Não é coincidência que sua atenção esteja posta neste conhecimento. Algo em você, em seu interior mais profundo, está pronto para mudar. Talvez você tenha estado lutando com a escassez durante muito tempo. Talvez tenha sentido que, não importa quanto trabalhe, o dinheiro não chega ou não fica. Talvez tenha sentido que seu lar está fechado, bloqueado, pesado, como se uma força invisível impedisse que a abundância entre. Se sente alguma dessas coisas, preste atenção profunda ao que acabo de compartilhar com você. Não descarte como superstição sem fundamento. Não ignore como algo sem importância ou relevância. Isto é conhecimento antigo, provado, transmitido durante gerações, verificado por milhares de pessoas que viram mudanças reais, tangíveis, mensuráveis em suas vidas quando começaram a aplicá-lo. Você não tem que acreditar cegamente. Só tem que estar disposto a observar, a prestar atenção, a reconhecer os sinais quando aparecerem. A próxima vez que um sapo entrar em sua casa, em vez de matá-lo ou espantá-lo com violência, detenha-se, respire, observe onde está exatamente. Se está em sua cozinha, prepare-se internamente para receber múltiplas fontes de renda. Se está em sua sala, prepare-se para receber visitas importantes ou notícias significativas. E depois, com respeito, com calma, abra a porta e deixe-o sair ao seu próprio ritmo. Agradeça em silêncio. A próxima vez que uma libélula pousar em sua janela ou entrar em seu espaço, não a espante imediatamente. Observe sua cor com atenção. Se é dourada, a riqueza material concreta está chegando à sua vida. Se é vermelha, novas conexões valiosas estão por aparecer. Se é verde, uma renovação profunda está começando. E depois, com gratidão genuína, deixe que vá embora quando estiver pronta. A próxima vez que um cão de rua se sentar em frente à sua porta, sem razão aparente, não o afugente com gritos ou ameaças. Dê-lhe água fresca, dê-lhe um pouco de comida se for possível. Fale com ele com amabilidade, mesmo que seja em sua mente. E observe o que acontece nos dias seguintes. Verá como algo se move, como alguém aparece, como uma oportunidade se apresenta. A próxima vez que uma abelha entrar em sua cozinha, não entre em pânico nem corra por um inseticida. Respire fundo, mantenha a calma. Abra a janela para facilitar sua saída e espere. Nos dias seguintes, sua situação financeira começará a se mover de maneiras que talvez não esperava. Rendas inesperadas, pagamentos que se liberam, oportunidades que aparecem. E se alguma vez, mesmo que seja pouco provável, uma serpente não venenosa entrar em seu lar, controle o medo instintivo. Respire profundamente várias vezes. Não grite, não reaja com violência. Abra a porta ou janela mais próxima, fale com ela com respeito em sua mente e deixe-a sair tranquilamente. Essa serpente está marcando o início de uma mudança profunda em seu destino, uma transformação maior em sua vida. Não a rejeite por medo, receba-a com valor. Esses 5 animais não são pragas que devem ser eliminadas. Não são intrusos que devem ser expulsos com violência. Não são ameaças que devem ser combatidas. São mensageiros antigos que operam dentro de uma ordem que existe desde tempos imemoriais. E quando chegam ao seu lar sem ser convidados, sem ser criados, sem ser chamados, estão confirmando algo fundamental. Seu lar está começando a se alinhar com a frequência da abundância. Estão anunciando que a riqueza está a caminho. Estão marcando o momento exato em que as portas invisíveis estão começando a se abrir para você. E se você os recebe com respeito, se os observa com atenção, se os honra com gratidão, se os deixa ir em paz, a bênção que trazem se estabelecerá em sua vida, ficará com você, se manifestará em formas concretas e tangíveis. Mas, se os rejeita, se os mata, se os destrói, se reage com violência ou desprezo,
Estará fechando a porta justo no momento exato em que estava prestes a se abrir completamente. Estará rejeitando sua própria fortuna. Estará bloqueando o fluxo que estava se dirigindo diretamente para você. O rabino me ensinou algo que transformou completamente minha vida e meu destino. E agora eu transmiti esse conhecimento a você com a mesma seriedade, com o mesmo respeito, com a mesma intenção com a que ele me transmitiu. O que você faz com esta informação agora depende completamente de você. Pode ignorá-la se quiser, pode descartá-la, pode esquecê-la, ou pode começar a prestar atenção, pode começar a observar, pode começar a reconhecer os sinais. Pode começar a receber conscientemente o que o universo está te enviando. A escolha é sua e só sua. Mas se decide receber, se decide abrir seu lar e sua vida a esses sinais, se decide honrar esses mensageiros quando aparecerem, sua vida mudará. Não acontecerá tudo da noite para o dia, mas mudará de maneiras profundas e duradouras. E um dia, quando olhar para trás, se dará conta com clareza de que tudo começou no dia preciso em que deixou de rejeitar os mensageiros e começou a escutar atentamente o que tinham a dizer. Esse será o dia em que sua vida deu uma virada para a abundância verdadeira. Se este conhecimento ressoa profundamente em você, se sente que estas palavras chegaram no momento exato que necessitava, escreva nos comentários: meu lar está aberto para receber os sinais da abundância e estou pronto para honrar com respeito o que chega. Essa declaração consciente ativa em você uma disposição interna que muda sua frequência vibratória. E quando sua frequência muda, o que chega à sua vida também muda inevitavelmente. Inscreva-se neste canal para seguir recebendo conhecimento ancestral que te ajudará a desbloquear as portas da prosperidade em cada área de sua vida. Que esses 5 animais visitem seu lar quando for o momento correto. Que reconheça sua presença com clareza. E que a riqueza que anunciam se manifeste abundantemente em sua vida. Una abeja en la cocina activa el elemento del fuego de maneira directa, lo qual significa que tus recursos financeiros estão a ponto de multiplicar-se. Isto pode manifestar-se de muitas formas. Um aumento salarial inesperado, um bono que não antecipabas, uma venda exitosa que supera tus expectativas, uma inversão que finalmente dá frutos depois de um período de espera, um proyecto que genera más ingresos de los proyectados. La abeja en la cocina es uno de los signos más confiables de multiplicación material. Me advirtió com seriedade que muitas pessoas, por medo instintivo ou por simple moléstia, destruíam las colmenas que aparecem cerca de sua casa. Rociam químicos tóxicos, queimam la colmena com fuego, chamam a serviços de extermínio para eliminá-las completamente. Me dijo que eso es un error grave, uno de los más graves que se pueden cometer em términos energéticos. Destruir la colmena interrompe violentamente el flujo de la bendición. La riqueza que estava chegando, que estava organizando-se, que estava sendo construída por estas criaturas sagradas, se dispersa, se redirige a outro lugar, a outra persona, a alguém que se respeta a los mensageiros. Se realmente necessitas que las abejas se vayan, se sua presença representa um peligro real para alguém alérgico em tu hogar, se genuinamente não puedes coexistir com elas, usa métodos suaves y respetuosos. Queima canela em rama, usa aceites essenciais como citronela ou eucalipto, coloca pequenas quantidades de vinagre de manzana cerca de la colmena. Esto las alentará a ir-se por sua conta, a encontrar outro lugar, sem romper el equilíbrio energético. Muestra respeto por lo que traem. Honra su mensagem, y luego pídeles amablemente que se vayan. Esa actitud mantiene la bendición activa, incluso quando las abejas físicamente ya no están. El quinto animal del que me habló foi el más poderoso, el más incompreendido, el que genera más miedo en las personas.
La serpiente. Su rostro se volvió completamente sério, su voz bajó de volumen. Y me miró fijamente antes de hablar. Me dijo, se dia uma serpiente no venenosa entra a tu casa, no grites, no entres em pânico, no reacciones com violência. Essa serpiente não está aí para hacer-te daño. Está aí porque tu vida está em el umbral de cambio profundo, de uma transformação maior. Me explicou que la serpiente é o símbolo mais antigo de transformação em praticamente todas as tradições del mundo. Cambia de piel regularmente, se despoja de lo viejo, renasce em uma forma nueva, pero sigue siendo ela mesma. Es el animal del despertar, del paso de uma etapa a outra, del cierre de ciclos viejos e el inicio de ciclos completamente nuevos. Quando uma serpiente entra a tu hogar, me dijo com ênfase especial, significa que tu destino está a ponto de cambiar de direção. Não é cambio pequeno ou superficial, é cambio grande, profundo, estrutural. Algo que estava estancado durante muito tempo vai a mover-se. Algo que estava dormido, inactivo, bloqueado, vai a despertar e ativar-se. Me dijo que cada tipo de serpiente leva mensagem energético diferente que deve ser compreendido. Uma serpiente dourada, com escamas que brilham bajo la luz como metal precioso, é uma señal divina rara y poderosa. Anuncia que se te está assignando papel importante em algum âmbito de tu vida. Uma oportunidade que cambiará tu status social ou econômico de maneira significativa. Pode ser uma posição de liderazgo, uma oportunidade de negócio excepcional, reconhecimento público, algo que eleva tu posição. Uma serpiente de água, com movimentos suaves y rápidos, com essa capacidade de deslizar-se fluidamente, señala que há benefactores invisíveis guiando-te. Personas que te ajudam sem que tu lo sepas, que hablam bem de ti quando não estás presente, que abrem puertas para ti desde lugares que não vês. Y. Uma serpiente de color metálico, com tonos de gris plateado, marrom, bronze ou cobre, indica especificamente que o dinheiro estancado começará a mover-se. Fundos que estavam bloqueados em contas ou trâmites, pagos retrasados que não legavam, contas pendientes que não se resolviam, deudas que outros te debiam, todo eso começará a liberar-se y a fluir hacia ti. La serpiente metálica es la señal de que los obstáculos financieros se estão dissolviendo. La regla mais importante, la mais crítica que me dio sobre la serpiente foi esta. Y la repetió múltiplas vezes para assegurar-se de que quedara gravada em mi mente. Nunca, bajo nenhuma circunstância, sem importar quão assustado estés, mates a uma serpiente que entra a tu casa. El miedo es natural, me dijo. Los humanos tenemos miedo instintivo a las serpientes que viene de tiempos antigos, pero debes controlarlo. Respira profundamente várias vezes, mantém la calma, centra tu mente, abre la puerta ou ventana mais cercana, y deixá-la salir por si mesma. No la acorrales, no la amenaces, no intentes atrapar-la. Matar uma serpiente que entra a tu hogar é considerado de los actos mais desafortunados que existem em termos de energia y destino. No solo rechazas uma bendição maior, uma transformação profunda que estava destinada para ti, sino que creas bloqueio energético denso que pode afetar tu fortuna durante anos. Es como cerrar violentamente uma puerta que o universo havia aberto especificamente para ti. Si tratas a la serpiente com respeito, si controlas tu medo, si la dejas ir em paz, deixará atrás uma energia positiva extremadamente poderosa que se quedará em tu hogar y te acompanhará em los dias seguintes. Después de que la serpiente se vaya, me instruyó. Puedes debes limpiar el espaço energeticamente. Quema hierbas secas como salvia si la consigues, o incienso natural de buena calidad.
Esto ayuda a que la bendición que la serpiente dejó continue crescendo, expandiendo-se, manifestando-se em tu vida de formas concretas. Depois de que o rabino me contara todo isto com tanto detalhe, depois de que passara mais de uma hora explicando-me cada animal, cada significado, cada regra importante, eu regressei a meu hogar com uma nova mirada. Mi mente havia cambiado, e já não veia os animais como intrusos molestos, como plagas que deviam ser eliminadas, como ameaças que deviam ser combatidas. Empecé a vê-los como mensageiros, como señales, como parte de ordem mais grande que eu havia estado ignorando durante toda a minha vida. Algo profundo cambiou em mim, algo que não puedo descrever completamente com palavras, pero que senti em lo mais hondo de mi ser. Uma semana depois de essa conversação, algo extraordinário sucedió. Um sapo pequeno, com tonos cobriços em sua piel, entrou a minha cocina justo ao amanhecer. E eu estava preparando café, pensando em mis problemas como sempre, quando lo vi aí, imóvel, tranquilo, como se estuviera esperando que eu reconheciera sua presença. Em lugar de espantar-lo como habría hecho antes, em lugar de reaccionar com rechazo, lo observé de verdade. Estava tranquilo, não hacía nenhum movimento ameaçador, simplesmente existia em mi cocina. Recordé as palavras del rabino, abri a porta del pátio lentamente, e sapo salió a seu próprio ritmo, sem prisa. Essa mesma tarde, apenas umas horas depois, recebi uma chamada completamente inesperada. Era um cliente que havia desaparecido meses atrás, alguém que me devia dinheiro por um trabalho que eu já havia dado por perdido. Me chamou para dizer-me que finalmente podia pagar-me, que havia resuelto seus problemas que queria saldar sua deuda comigo. El pago chegou 2 dias depois. Fui el primeiro signo tangível, concreto, de que lo que el rabino me havia ensinado não era teoria, nem fantasia, era real. 2 semanas mais tarde, uma libélula dourada entrou por minha ventana mientras eu trabalhava. Se posou em meu escritório, justo ao lado de minha computadora. Se quedou aí durante vários minutos. Suas alas transparentes brilhavam bajo a luz de la tarde de uma maneira hipnótica. No la toqué, no intentei espantá-la. Solo la observé, fascinado por sua presença. Recordei que o rabino havia dito que uma libélula dourada anuncia dinheiro oportunidades. Ao dia seguinte, recebi um correio eletrônico com uma proposta de trabalho que duplicava mis ingressos atuais. Não era algo que eu hubiera buscado. Não havia enviado currículum a essa empresa. Não havia hecho conexões previas. La oportunidade chegou sem que eu la esperara, como se el universo la hubiera colocado em mi caminho. Aceptei a proposta. Mi situação econômica cambiou radicalmente em questão de semanas. Empecé a entender profundamente que o rabino tinha razão. Estes animais não chegam por azar. Não são coincidências sem sentido. Chegam quando algo está cambiando em el campo invisível de tu vida, quando a energia está alinhando-se de uma maneira nova, quando a abundância está lista para entrar, pero necessita que tu reconozcas las señales mantengas las puertas abiertas. Um mês depois de esos acontecimentos, um perro calejeiro de pelagem marrom claro apareceu frente a minha puerta. Não ladraba, não mostrava agressividade, não pedia comida de maneira desesperada. Simplesmente se sentava aí, tranquilo, mirando hacia minha casa como se estuviera custodiando algo. Le di água fresca em um recipiente. El perro bebió, se echó cerca de mi puerta. Se quedou aí durante várias horas. Regressou durante 3 dias seguidos, sempre com a mesma atitude calmada, sempre em el mesmo lugar. Em la quarta manhã, quando salí, já não estava. Pero essa mesma semana, um conhecido que não veia desde hacía anos me contactou. Me ofereceu participar em um negócio que estava iniciando,
algo relacionado com minha área de experiência. Me explicou que havia pensado em mim especificamente para esse projeto. Aceptei participar. Esse negócio terminou sendo extremadamente rentável, generando ingressos passivos que continuam hasta o dia de hoje. El perro havia anunciado exatamente o que el rabino me havia dito. Alguém útil estava por chegar. Luego legou la abeja. Uma tarde, mientras preparava comida em mi cocina, uma abeja solitária entrou por la ventana. Volou em círculos durante momento, como se estuviera explorando el espaço. Finalmente salió por donde havia entrado. Não entrei em pânico, não intentei matá-la, simplesmente lhe abri mais la ventana para facilitar-lhe la salida. 2 dias depois, recebi pago inesperado de projeto viejo que eu creía completamente cancelado. La empresa havia retomado el projeto. Me pagou a parte que me correspondia, algo que eu já não esperava. Cada vez que de estes animais aparecia, algo tangível cambiava em minha vida. Não era imaginação, não era sugestão, não era coincidência, era patrão claro, repetível. Me di conta de algo fundamental. Isto não é magia, não é superstição vazia. É ordem natural que existe, que funciona, que opera constantemente, pero que a maioria de las personas não vê, porque não les ensinaram a reconhecer las señales. Estes animais são sensíveis a algo que nós outros, com nossos sentidos limitados, não percebemos diretamente. Percebem las correntes invisíveis de la vida, las frequências sutiles que rodeiam lugar, las vibrações energéticas que indicam se espaço está cerrado ou aberto a la abundância. Quando aparecem, estão confirmando que algo está em movimento em esse nível invisível, que luego se manifesta em nível visível, material, concreto. Pero la lección mais profunda que aprendi não foi solo reconhecer a estes animais quando aparecem. Fui aprender a respeitar las señales em geral, a não rechazar lo que não entendo imediatamente, a não destruir lo que trai mensagem solo porque me assusta ou me incomoda. Aprendi que a abundância não chega sola, que primeiro chegam las señales, las marcas, los mensageros. Se tu ignoras las señales, se las rechazas violentamente, se las destruyes por miedo ou por ignorância, la abundância se desvia. Se vá a outra parte, se dirige hacia alguém que se está disposto a reconhecê-la, a recebê-la, a honrá-la. El rabino me havia dito algo mais aquele dia em el mercado, algo que nunca olvidei que repito em minha mente regularmente. Me dijo com uma voz profunda: La riqueza não é solo dinheiro acumulado em uma conta. La riqueza é el flujo, é la capacidade de receber, é mantener los canales abertos. Se tu cierras las puertas de tu vida, se matas a los mensageros que el universo envia, estás cerrando el flujo. Não importa quanto trabalhes depois, não importa quanto te esfuerces, não importa quantas horas lhe dediques. Se el flujo está cerrado, se os canales estão bloqueados, a abundância não pode entrar. É como tentar llenar recipiente que tiene el fundo selado. Essas palavras se gravaram em lo mais profundo de mi ser. Entendi com claridade dolorosa que eu havia estado cerrando puertas durante anos sem dar-me conta, matando insectos sem pensar, espantando animais com violência, vendo cada visitante no invitado como uma ameaça ou uma moléstia. Sem saber, sem compreender, estava rechazando minha própria fortuna. Estava bloqueando ativamente o fluxo de abundância que o universo intentava enviar-me. Então, tomei uma decisão consciente. Cambiei completamente minha forma de relacionar-me com meu hogar. Deixei de ver minha casa como espaço que devia estar totalmente controlado, perfeitamente limpo, absolutamente livre de qualquer elemento natural ou inesperado.
Empecé a verla como um espaço vivo, como um lugar que respira com el mundo, que recebe energias, que interactúa com el ordem invisível de la existência. Quando os animais legaban, em lugar de rechazá-los automaticamente, los observava com atenção. Les prestava atenção consciente. Les agradecia em silêncio por el mensagem que traíam. Luego los deixava ir em paz, com respeito, honrando sua presença. Algo profundo, quase mágico, pero completamente real, sucedió em minha vida. Quanto mais respeitava estas señales, quanto mais honrava a estes mensageiros, mais claramente veía os cambios manifestando-se em minha realidade cotidiana. No solo em el dinheiro, aunque el dinheiro se legou de formas que eu nunca havia experimentado antes, sino en la calidad general de minha existência, en la paz profunda que empecé a sentir, en la sensação cresciente de estar alinhado com algo maior que eu mesmo. Sentia que minha vida estava fluyendo de maneira natural, que as puertas se abriam sem que eu tuviera que forzá-las, que as oportunidades chegavam sem que eu tuviera que perseguir-las desesperadamente. Mi relação com el dinheiro cambiou. Mi relação com as oportunidades cambiou. Mi relação com a vida mesma cambiou. Todo começou quando empecé a prestar atenção a estes 5 animais, a reconhecer sua presença como señal, a honrar sua mensagem com respeito, gratitude. Se estás leyendo esto agora mesmo, em este preciso momento, quero que sepas algo importante. Não é casualidade que estas palavras hayan llegado a ti. Não é coincidência que tua atenção esté puesta em este conhecimento. Algo em ti, em tu interior mais profundo, está listo para cambiar. Quizás has estado luchando com a escassez durante muito tempo. Quizás has sentido que, não importa quanto trabalhes, el dinheiro não llega ou não se queda. Quizás has sentido que tu hogar está cerrado, bloqueado, pesado, como se uma força invisível impediera que a abundância entre. Se sientes alguma de estas coisas, presta atenção profunda a lo que acabo de compartilhar contigo. Não lo descartes como superstição sem fundamento. Não lo ignores como algo sem importância ou relevância. Isto é conhecimento antigo, probado, transmitido durante gerações, verificado por miles de pessoas que vieram cambios reais, tangíveis, medíveis em suas vidas quando empezaram a aplicá-lo. Não tienes que crer ciegamente. Solo tienes que estar disposto a observar, a prestar atenção, a reconhecer as señales quando apareçam. La próxima vez que um sapo entre a tu casa, em lugar de matá-lo ou espantá-lo com violência, detente, respira. Observa onde está exatamente. Se está em tu cocina, prepara-te internamente para receber múltiplos fuentes de ingresso. Se está em tu sala, prepara-te para receber visitas importantes ou notícias significativas. Luego, com respeito, com calma, abre la puerta déjalo salir a seu próprio ritmo. Agradece em silêncio. La próxima vez que uma libélula aterrisse em tu ventana ou entre a tu espaço, não la espantes imediatamente. Observa su color com atenção. Se és dourada, la riqueza material concreta está chegando a tu vida. Se és roja, novas conexões valiosas estão por aparecer. Se és verde, uma renovação profunda está começando. Luego, com gratitude genuína, deixa que se vaia quando esté lista. La próxima vez que um perro callejero se siente frente a tu puerta sem razão aparente, no lo arruientes com gritos ou ameaças. Dá-lhe água fresca, dá-lhe um pouco de comida se é possível, habla-lhe com amabilidade aunque seja em tu mente. Observa que sucede em los dias seguintes. Verás como algo se move, como alguém aparece, como uma oportunidade se apresenta. La próxima vez que uma abeja entre a tu cocina, não entres em pânico ni corras por um insecticida.
Respira hondo, mantém la calma. Abre la ventana para facilitar-lhe la salida. Y espera. En los dias seguintes, tu situação financeira começará a mover-se de maneiras que quizás não esperabas. Ingressos inesperados, pagos que se liberam, oportunidades que aparecem. Se alguma vez, aunque seja pouco provável, uma serpiente no venenosa entra a tu hogar, controla el medo instintivo. Respira profundamente várias vezes. No grites, no reacciones com violência. Abre la puerta, o ventana mais cercana. Habla-lhe com respeito em tu mente. Deixa-la salir tranquilamente. Essa serpiente está marcando o início de cambio profundo em tu destino, uma transformação maior em tu vida. No lo rechaces por medo, recíbelo com valor. Estes 5 animales nos são plagas que devem ser eliminadas, nos são intrusos que devem ser expulsados com violência, nos são ameaças que devem ser combatidas. São mensageiros antigos que operam dentro de ordem que existe desde tempos imemoriais. Quando chegam a tu hogar, sem ser invitados, sem ser criados, sem ser chamados, estão confirmando algo fundamental. Tu hogar está começando a alinear-se com a frequência da abundância. Estão anunciando que a riqueza está em caminho. Estão marcando o momento exato em que as portas invisíveis estão começando a abrir-se para ti. Se tu los recibes com respeito, se los observas com atenção, se los honras com gratitude, se los deixas ir em paz, a bendição que traem se estabelecerá em tu vida, se quedará contigo, se manifestará em formas concretas tangíveis. Pero se los rechazas, se los matas, se los destruyes, se reaccionas com violência ou desprecio, estarás cerrando a puerta justo em el momento exacto em que estava a ponto de abrir-se completamente. Estarás rechazando tu própria fortuna. Estarás bloqueando el flujo que estava dirigindo-se diretamente hacia ti. El Rabino me ensinou algo que transformou completamente minha vida e mi destino. Agora, eu he transmitido esse conhecimento a ti com a mesma seriedade, com el mesmo respeito, com a mesma intenção com la que ele me lo transmitió a mim. Lo que hagas com esta informação, agora depende completamente de ti. Puedes ignorá-la se queres, puedes descartá-la, puedes olvidá-la, ou puedes empezar a prestar atenção, puedes empezar a observar, puedes empezar a reconhecer las señales, puedes empezar a receber conscientemente lo que el universo está enviando-te. La elección es tuya solo tuya. Pero se decides receber, se decides abrir tu hogar tu vida a estas señales, se decides honrar a estes mensageiros quando apareçam, tu vida cambiará. No sucederá todo, de la noche a la mañana. Pero cambiará de maneiras profundas duradeiras. Dia, quando mires hacia atrás, te darás conta com claridade que todo começou el dia, preciso em que deixaste de rechazar a los mensageiros, empezaste a escuchar atentamente lo que teniam que dizer. Esse será el dia em que tu vida de giro hacia a abundância verdadeira. Se este conhecimento resuena profundamente em ti, se sientes que estas palavras chegaram em el momento exacto que necessitabas, escribe em los comentários. Mi hogar está aberto para receber las señales de la abundância e estou listo para honrar com respeito lo que llega. Essa declaração consciente ativa em ti uma disposição interna que cambia tu frequência vibratória. Quando tu frequência cambia, lo que llega a tu vida também cambia inevitavelmente. Suscríbete a este canal para seguir recebendo conhecimento ancestral que te ajudará a desbloquear as puertas de la prosperidade em cada área de tu vida. Que estes 5 animales visitem tu hogar quando seja el momento correto. Que reconozcas sua presença com claridade.
Que a riqueza que anunciam se manifieste abundantemente em tu vida.